Uma aposta é devolvida quando nem é ganha nem é perdida. A stake é devolvida ao apostador. Uma aposta é anulada e devolvida por várias razões. No handicap asiático, o empate é uma aposta devolvida, também conhecida como push bet. No mercado do primeiro marcador, a aposta é normalmente devolvida quando o jogador escolhido nem estava em campo na altura do primeiro golo. Apostas em jogos que foram adiados ou cancelados podem ser consideradas anuladas e serem devolvidas, mas o apostador deve consultar as regras da casa de apostas. Portanto, existem realmente apostas que são devolvidas de vez em quando, portanto isso acontece por diversas razões. Portanto, aqui na definição temos o exemplo do handicap asiático. Pronto, isso é um tipo de aposta, um mercado específico, em que realmente quando o jogo termina empatado, portanto a aposta é devolvida. Mas há outros mercados em que isso também acontece. Portanto, temos que ter em conta o empate, e no caso do empate a aposta é devolvida, ou outras situações que pode eventualmente acontecer, dependentemente das regras de cada mercado. Portanto, aí também tem que ter em atenção as regras de cada mercado, que por vezes são diferentes de uns para os outros. Em relação a essa tal situação do primeiro marcador, de apostarmos no primeiro marcador ou por outro, o marcador do primeiro golo, assim é que é, nem sequer se encontrar em campo, pode eventualmente acontecer devolverem-nos as apostas. No caso da Betfair e no exchange, no trading, a coisa já vai funcionar de outra forma, como a lógica do trading é entrarmos e sairmos do mercado constantemente, em back e em lay, portanto, entrando a favor e contra a mesma seleção e indo fazendo o trading, seja em lucro ou em prejuízo. Pode eventualmente acontecer, que às vezes acontece, o mercado ficar suspenso e estamos ali expostos no mercado com uma aposta em que, entretanto, pode correr mal, porque pode haver um golo e perdemos essa aposta, e não conseguimos sair do mercado antes de surgir o golo. Portanto, não estamos aqui a falar em situações do mercado ficar suspenso 5 ou 10 segundos, estamos a falar em situações que às vezes acontece, o mercado fica suspenso 10, 15 minutos, ou até mesmo ficar suspenso até ao final do jogo. Portanto, o jogo começar e passado 5 ou 10 minutos ficar suspenso até ao final, houve um problema qualquer, e então a Betfair suspende o mercado. Situações dessas podem vir a ser reclamadas, isto falando na Betfair, podem reclamar, quer dizer que queriam fechar a posição e não podiam. A Betfair devolve a aposta se bem entender. Portanto, isto tem que ter muita atenção e ler as regras de cada um dos sites, dos vários sites de apostas, inclusive da Betfair, para perceberem essas situações. Portanto, não vale a pena estarem, cada vez que acontece, perderem uma aposta, estarem a tentar que o dinheiro seja devolvido, porque existem regras e, como tal, convém informarem-se primeiro das regras antes de fazerem quaisquer tipo de reclamações. Outra situação também que é falada então na definição é a tal situação dos jogos serem adiados ou cancelados. Portanto, os mercados que já tiverem resolvidos, ou seja, vamos supor que estamos no mercado de um over 0,5, ou para quem não sabe o que é, portanto, o mercado do mais 0,5 golos, e entretanto já há um golo, portanto esse mercado já está fechado porque já houve um golo, portanto todas as apostas desse mercado já foram resolvidas, quer seja lucro ou prejuízo, já está tudo feito. Agora, apostas que tínhamos noutros mercados, vamos supor, dando este exemplo de um jogo que já existe um golo, e estou, por exemplo, num over 2,5, portanto, não mais do que 2,5 golos, e entretanto o jogo aí realmente é adiado ou cancelado. Então, claro que vai depender das casas de apostas, das regras deles, mas há situações em que realmente devolvem então a aposta que foi feita porque o jogo foi cancelado. No caso da Betfair, especificamente, eu sei que isso aconteceu uma vez, um jogo a meio ser adiado, salvo por causa da chuva, e eu estive a ler na altura as regras, mas isto já foi, pronto, já comecei há 3 anos e como tal pode ter sido logo ao início, que é a ideia que eu tenho, e eu lembro-me de eles terem dito que o jogo, a aposta mantém-se, mas o jogo tem que ser concluído ao fim de X horas. Portanto, essas X horas, não sei se eram 24, se era 48, enfim, o jogo tem que ser concluído ao fim dessas X horas, e então a aposta mantém-se no mercado. Caso ao fim desse tempo o jogo realmente não tenha sido concluído, vamos supor que marcam um novo encontro ou a continuação do encontro uma semana depois, portanto, e que já passa
desse timing que a Betfair está a dar, então sim as apostas são devolvidas. Portanto, esta questão da aposta devolvida tem que ter muita atenção, porque há quem fale nisso em determinados mercados, que realmente existe essa opção, ou pode acontecer essa situação da aposta devolvida, mas há situações que não, portanto, e como tal, tem que se informar nos sites de apostas com que trabalharem as regras dos mesmos, para que não estejam a perder tempo a fazer reclamações, se for o caso, não é? Pronto, enfim, espero que tenham percebido então o que é uma aposta devolvida, as várias hipóteses que existem para uma aposta devolvida. Muitos grinos e bons ganhos.